Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nosso simulado está se aproximando, nossa prova bimestral está se aproximando, nossa nota qualitativa está se aproximando. Então, pessoal, já sabem, o que é que define a nota qualitativa, a segunda nota de vocês? Todo mundo já está cansado de saber, a gente já está no terceiro bimestre, né? Mas eu vou continuar apertando nessa tecla, vou continuar repetindo isso. A gente vai ter as atividades que foram feitas no portal, que nesse bimestre se resumiu a maioria sendo atividades do Pequeno Príncipe e algumas outras atividades no começo do bimestre, tá? E os vistos do livro e do caderno, que são fora do portal, que a gente fez em sala de aula, que eu não passei no portal. Eu acho que a maioria está no portal. Se tiver um ou outro que não foi passado, mas a maioria está. E mesmo quando eu não tinha colocado diretamente no portal, depois que eu passei em sala de aula, eu passei algum vídeo, eu falei, faça isso ou faça aquilo, né? Então, vai ser pelas atividades, pelo comportamento e participação de vocês em sala de aula, tá? Então, se vocês estão fazendo as atividades, se comporta bem em sala de aula, não atrapalha a aula, participa da aula, né? Tira dúvida, traz o caderno para eu ver se está aprendendo mesmo, tá? Isso aí conta, tá, pessoal? Isso aí conta. Então, errar faz parte. Não tem problema a gente errar, eu corrigir vocês. Não tem problema nenhum. Faz parte, é isso mesmo. É para isso que a gente tá. Errando, a gente dá um passo à frente. Se a gente permanecer sem tentar, a gente não dá esse passo, tá? A gente fica parado. Então, só em tentar, vocês já estão se movendo, já estão se movimentando. E é isso que é preciso para aprender. Movimentação, tá? Movimentação. Para poder gerar energia tem que ter esse movimento. Então, como está se aproximando nosso simulado, nossas provas, eu vou começar a dar algumas revisões dos assuntos que irão cair no simulado e na avaliação bimestral, na prova, tá bem? Então, o primeiro desses assuntos que eu trago para vocês é os advérbios, tá? São os advérbios que a gente estudou no comecinho desse terceiro bimestre. Tá lá no livro, na página 60, tá? Abram aí o livro de vocês para vocês poderem acompanhar. E primeiramente, o que é que a gente precisa ter noção? Tá? O que é um advérbio? Um advérbio é o quê? Um advérbio são as palavras invariáveis, tá? Que exercem a função modificadora de outra palavra. Verbo, adjetivo ou outro advérbio, né? Então, elas podem ocupar diferentes posições em relação a esta, em relação ao verbo, ao adjetivo ou ao outro advérbio, né? Então, o que é que isso quer dizer? Professor, não entendi o que isso quer dizer. Como assim exerce uma função? São palavras invariáveis que exercem uma função modificadora de outra palavra. Primeiramente, vamos às duas palavras centrais aqui dessa definição. Temos a palavra invariáveis e a palavra função modificadora. Esse termo função modificadora e o termo invariáveis. Vamos parar para pensar neles. Invariáveis quer dizer o quê? Que elas não variam, tá? São palavras que não têm masculino e feminino, não tem plural e singular, tá? Elas não têm diminutivo e aumentativo. São esse tipo de palavras. Os advérbios são essas palavras que não se modificam a partir disso. Não tem plural, não tem masculino, não tem feminino e nem tem aumentativo ou diminutivo, tá? Essa é o que quer dizer o invariável. A parte da invariável é isso. E a parte de função modificadora, ela exerce uma função modificadora. Isso quer dizer o quê? Que ela modifica, tá? Ela modifica o sentido de uma outra palavra. Ela modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, né? Por isso que ela é chamada de advérbio, porque ela modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, tá? Ela é essa palavra que ela vai modificar outra e ela não pode variar.
Vamos ver exemplos aqui, ó. A gente tem, eu sempre levanto com o pé direito, tá? O sempre aqui tá modificando o quê? Tá modificando o sentido do verbo. Qual é o verbo que a gente tem nessa palavra, nessa oração? Eu sempre levanto com o pé direito, a gente tem levanto. Levanto é verbo, do verbo levantar na primeira pessoa, tá? Aqui a gente está conjugado no modo indicativo. Eu sempre levanto com o pé direito. Então, sempre está modificando o sentido do quê? Do verbo, do levanto, né? Está modificando esse sentido. Então, sempre, primeira coisa que a gente vai se tocar aqui, a parte da invariação, né? Como ela não varia, como ela é invariável. Vamos ver de que modo ela é invariável aqui, ó. Se eu digo sempre, qual seria o plural de sempre? É sempres? Não existe, né? E qual seria o feminino de sempre? Ou o masculino de sempre? Sempre, sempre, não tem. Perceberam? Ela é invariável, ela não se modifica. Mesma coisa o aumentativo ou o diminutivo. Não é semprezão, não existe. Ou semprezinho, não existe, tá? É isso aí, ela não varia. E ela também exerce a função modificadora. Ela está modificando o sentido de levanto. Se a oração fosse só eu levanto com o pé direito, quer dizer o quê? O que quer dizer que hoje eu levanto com o pé direito? Estou dizendo isso, eu estou levantando com o pé direito. Mas se eu digo eu sempre levanto com o pé direito, quer dizer que todos os dias, quando eu vou colocar o pé no chão e para me levantar, eu levanto com o pé direito, né? Nesse sentido aqui, ele quer dizer o quê? Essa frase, eu levanto com o pé direito, quer dizer que quando você vai acordar, você acorda com o pé direito. É a mesma coisa que dizer isso, né? É a mesma coisa que falar isso. E é superstição, né? O pessoal acha que dá sorte levantar com o pé direito. Então, quando eu digo hoje eu levantei com o pé direito, quer dizer o quê? Quer dizer que hoje eu estou sortudo, né? Então, o sempre aqui está modificando o sentido do verbo levantar. Eu levanto, tá? Poderia ser também em outra posição. Lembrem, tem isso também. Ela pode se modificar de posição. Ela pode estar numa posição ou em outra. Então, poderia ficar eu sempre levanto com o pé direito, como a gente disse. Poderia ser eu levanto sempre com o pé direito, e o sentido seria o mesmo. Poderia ser sempre eu levanto com o pé direito, continua o mesmo. E eu levanto com o pé direito sempre. Modificou a posição, a estrutura dela continua a mesma, tá? Ela continua sendo a mesma, continua tendo o verbo, continua tendo o sujeito, apesar de uma delas aqui o sujeito ser desinencial, né? Mas isso não é o caso, a gente tá vendo advérbios, tá? Outra coisa que a gente tem que se tocar aqui são as situações, né, que eles são inseridos. Por quê? Porque eles modificam o sentido da palavra em determinada situação, né? Temos os advérbios de intensidade, né? Intensidade, que ele intensifica a circunstância. Temos os advérbios de tempo, que seria esse sempre. Sempre é um advérbio de tempo, né? Nunca também é um advérbio de tempo. Um advérbio de intensidade pode ser muito, pode ser pouco, bastante, menos, mais, apenas, quase, demais. Todos esses são palavras que são advérbios de intensidade, tá? De modo, pode ser o quê? Assim, bem, mal, rapidamente, silenciosamente. E modo é o quê? Modo é como aquela coisa é feita, tá? O advérbio está dizendo de que modo aquela coisa é feita. Temos o de dúvida, temos o de adição e inclusão, de focalização, de negação e outros, tá? A gente tem outros advérbios também, tá? Então, outra coisa, que é a última, ó, agora eu prometo que acabou. Sobre o advérbio é só essa coisinha que a gente ainda tem mais que saber, tá? Pelo menos por enquanto, no 7º ano. Então, são as locuções adverbiais, tá? Locuções adjetivas, a gente viu que era o quê? Que era quando a gente tinha dois adjetivos, né? Duas palavras para adjetivar uma coisa, ou seja, de gelo, ficava o quê? Glacial,
Do rei ficava o quê? Real. De ouro, ficava dourado, né? Era isso. Aqui, as locuções adverbiais têm o mesmo sentido, pelo menos a primeira parte, né? Que seria o quê? É mais de uma palavra. Mais de uma palavra vai trazer o sentido do advérbio aqui. Ele precisa de outra palavra para poder ter esse sentido, tá? Que palavras seriam essas? Por exemplo, a gente tem uma locução adverbial de tempo aqui, ó, nessa frase. Eles chegaram ontem à tarde. Eles chegaram ontem à tarde. Ontem à tarde são o quê? São 3 palavras, tá? Não é uma só. Se fosse só eles chegaram ontem, seria só um advérbio de tempo. Um advérbio de tempo. Mas como é ontem à tarde, os 3 são o quê? Eles são uma locução adverbial. Tem mais de uma palavra para poder trazer, tá? Quando 2 ou mais palavras funcionam como um advérbio na frase, elas formulam uma locução adverbial. Não confundir em ter mais de um advérbio, tá? Por quê? Porque um advérbio pode modificar a função de outro advérbio, tá? Um advérbio pode modificar a função de outro advérbio. Sendo assim, se a gente tiver outro advérbio, não é uma locução adverbial. Locução adverbial é quando temos mais de uma palavra que fazem a função de um advérbio, tá? Como, por exemplo, eles chegaram de repente. De é uma preposição e repente, de repente vira nosso advérbio. Por que não só repente? Porque como é que ficaria? Eles chegaram repente. Não faz sentido. Aqui ele precisa do de antes para poder fazer sentido. Ele precisa dessa preposição, da preposição de, tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. A aulinha de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem prestado atenção e estudem, tá? Página 60. Estuda isso aí.